Últimas notícias do São Paulo, Marcos Antônio fora da convocação, Gonzalo Tapia, por outro lado, foi convocado. E o Luiz Gustavo, será que ele vai renovar com o São Paulo? E adivinha, 2026 mal começou, mas já tem um problema relacionado a shows, bora bater esse papo. Antes da gente trazer todas as informações aqui do vídeo, aqui embaixo na descrição tem um link para você se tornar membro deste canal, ter conteúdo exclusivo, contém bastidores exclusivos só para os membros do canal no vídeo de hoje, além do nosso grupo do WhatsApp, tem um grupinho para resenha, onde é aberto, a gente troca uma ideia, e tem também o grupo fechado, onde a gente só manda informação de qualidade lá. Às vezes não dá para você bater aquele papo, mas tem o grupo lá fechado, que aí você fica super antenado no dia a dia do São Paulo. Eu levo todas as informações lá. Só com o nosso grupão você já fica muito bem informado sobre o São Paulo Futebol Clube. Beleza? Além de vários outros benefícios, claro, uma comunicação melhor aqui comigo. Beleza? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Pronto, agora sim, ó. Tamo bem, né? Bom, além de tudo, também tem o link... Olha aqui o microfone. Ah, vai assim mesmo. Vamos. Não vou voltar o vídeo não, o microfone estava aqui, mas deu para ouvir, né? Bom, além de tudo, aqui embaixo na descrição tem o link da Mandaká para você realizar o pedido das suas marmitas, sucos, doces, lanches, mini pizzas e mini tortas, começando aí em novembro, né? Novembro já sabe, né? Verão tá chegando, então, ó, você quer estar na estica no final do ano, além de tudo, comer bem, tá? Não é aquela comida sem sal, né? aquelas marmitinhas bem mequetrefes, não, comida de qualidade, gostosa, saborosa. Eu incluo sempre na minha dieta, hoje, inclusive, fiz o meu pedido lá na Mandaká pra Flávia. Então, ó, só você usar o meu cupom Alexander, você vai ter 40 conto de desconto. Fechou? Agora bora pro vídeo? Bora trazer as informações do São Paulo Futebol Clube? Marcos Antônio ficou de fora da lista dos convocados para a seleção brasileira. Marcos Antônio era o único representante do São Paulo que estava na pré-lista do Carlo Ancelotti. O Carleto, inclusive, que esteve ontem em São Januário para acompanhar não só o Marcos Antônio, mas também outros jogadores do Vasco da Gama, Paulo Henrique, Léo Jardim, o Ryan e o Paulo Henrique. Paulo Henrique eu já falei, né? E o Coutinho. Peraí, eu acho que me bananei. Coutinho, Léo Jardim, Ryan e Paulo Henrique. Ah, agora foi, rapaz. E desses 5 que ele foi observar, ele convocou somente o Paulo Henrique, né? Os outros 4 ali não estiveram na lista do técnico Carlo Ancelotti. Do futebol brasileiro eles chamam, por exemplo, o Vitor Roque do Palmeiras, o Danilo Alexandro do Flamengo, enfim, chamou ali alguns jogadores importantes, mas não teremos mais uma vez representantes aí do São Paulo, com o técnico Dorival Júnior, Lucas Moura, Rafael, outros atletas chegaram a ganhar espaço, Pablo Maia, o Alisson estava numa pré-lista, mas o Carlo Ancelotti ainda não convocou nenhum jogador do São Paulo Futebol Clube. Acho que o Marcos Antônio era um dos poucos que merecia. A gente viu o Fabinho, né, do Al-Ittihad. Fabinho, ó, faz tempo que não era convocado, desde a época do Liverpool lá, será observado, talvez ele por características parecidas com o Casemiro, mas Marcos Antônio aí ficou de fora, então acredito eu, né, que vai ser difícil. O Marcos Antônio estar na próxima Copa do Mundo, o staff dele estava animado com a possibilidade dele ser convocado agora, porque o Carleto iria fazer algumas modificações, ele ia convocar os jogadores do futebol brasileiro, mas não foi dessa vez que o Marcos Antônio foi convocado. Inclusive dentro do clube, acredita-se que ele deveria ter uma chance, que era realmente... ele merece, tem jogado demais, mas infelizmente não teremos aí o nosso querido Marcos Antônio com a camisa da seleção brasileira, mas eu espero que não demore muito, tem jogado muita bola. Se continuar nessa pegada, acho que é uma questão natural, até pensando para o próximo ciclo da Copa do Mundo. Você acha que o Marcos Antônio deveria ser convocado? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? Mais um problema com shows e é em 2026. Meu amigo, não é... O São Paulo não tá preocupado só com shows de agora. Vai começar a se preocupar já no início de 2026. Lembrando, né, que por conta dos vários shows, do Alipa, Imagina Dragons, Oasis, o Morumbi se tornará palco de grandes shows, menos de jogos de futebol. E aí, até o final do ano, o São Paulo não terá o seu estádio. E para 2026, você acha que você tá tranquilo, meu querido? Não. Se liga nessa informação. O São Paulo marcou, o Morumbi terá o show da banda AC/DC no dia 24 de fevereiro. Enquanto, né, 24 de fevereiro, e olha só, a gente foi dar uma olhada, né, já fui dar uma olhada no calendário ali, o que pode ter. Aí eu olhei lá as datas. Esse show acontecerá ali nas semanas
dos dias 18 e 25, que estão reservadas para a segunda fase da pré-Libertadores da América. Então, o São Paulo, caso vá para a Libertadores, para pré-Libertadores, para a primeira fase, para a fase de playoffs, o São Paulo tem sérios riscos de, em caso de jogar essa segunda partida em casa, no estádio do Morumbi, não ter o seu estádio, né? Porque dia 24 é o show, aí você pode marcar o jogo pro dia 23, ou 25, ou no próprio dia 24. Nessas 3 datas é quase que inviável de você ter uma realização de jogo de futebol com palco, com a estrutura toda montada ali. Então, se o São Paulo for para pré-Libertadores, vai ter esse pepino aí para resolver dessa data. Né? Lembrando que recentemente o presidente Júlio Casares deu um pronunciamento através dos seus stories do Instagram, falando que o futebol era prioridade e tudo, que né, ele explicou lá os motivos do São Paulo não jogar mais esse ano na sua casa no Campeonato Brasileiro, e mal termina essa polêmica, já vem outra logo no início do ano de 2026, talvez na partida mais importante do ano até então, que será, né, caso o São Paulo vá para a pré-Libertadores, a segunda fase, que é a fase decisiva. Tem a primeira fase, a segunda fase, tem a terceira... aliás, tem a terceira fase. Então, do jogo importantíssimo, o São Paulo pode não ter o seu estádio, vai ter que arrumar algum jeito aí para ter o seu estádio do Morumbi nesta data. É, rapaz, que coisa. O que você acha disso tudo? Quero saber a sua opinião nos comentários, tá? E o Gonzalo Tapia tem se destacado e foi mais uma vez convocado para a seleção chilena. O Tapia, que foi elogiado também pelo técnico Hernan Crespo na última coletiva, foi titular contra o Vasco e para mim, tá? Eu já tenho falado isso, o Tapia tem as suas limitações, evidentemente, mas é um jogador que briga, que luta, que cria as oportunidades, dá um estresse às vezes, perde um gol ali, ele perdeu um gol, por exemplo, contra o Vasco e, pô, me tirou do sério ali. Mas é um jogador voluntarioso. E aí ele foi titular, né, na vitória contra o Vasco por 2-0, voltou a ser convocado para a seleção chilena, então estará na próxima data FIFA representando o seu país. Ele foi o escolhido pelo técnico Hernan Crespo para substituir o Luciano, que estava suspenso, e recebeu elogios. Vou até pegar aqui os elogios do técnico Hernan Crespo, abre aspas, que ele deu na coletiva. Estou muito contente com o Gonzalo Tapia, ele chegou com muita vontade de trabalhar e entender que precisa mudar algumas coisas. Encontrou confiança no grupo e trabalha muito para o time. Esse é o tipo de jogador que a comissão quer, que aceita quando está fora e responde quando joga. O espírito de guerreiro dele nos ajudou. Pois é, né, o Tapia, ele entende a posição dele de não ser titular absoluto desse time, que em alguns momentos ele vai jogar, outros nem tanto, mas o importante é que quando ele entra, ele tenta ao máximo dar a vida ali pelo São Paulo Futebol Clube e tem agradado bastante o Crespo. Tem te agradado também Gonzalo Tapia? Acho que tá cumprindo conta do... tá cumprindo ali o recado. Acho que em muitos desfalques ele tem ajudado, mas eu quero muito saber aí a sua opinião nos comentários. Para fechar o vídeo de hoje, renovação de Luiz Gustavo, pode ou não pode acontecer? Bora trazer alguns bastidores importantes atualizados nesta segunda-feira. A gente vai precisar trabalhar com 2 frentes aqui e eu vou trazer uma terceira frente que era a minha impressão disso tudo, tá? Ao término aqui das informações. Primeiro lado, o lado do atleta. O Luiz Gustavo, feliz com o gol, tá bem, tá se sentindo muito bem fisicamente, ele lutou não só pela vida, o que já é demais também, né? Ele lutou pela vida depois do tromboembolismo pulmonar e tudo, venceu, sobreviveu, passou por esse perrengue que poderia se tornar algo bem mais grave. Depois disso, ele foi e conseguiu vencer a luta para voltar a ser um atleta profissional. Conseguiu. Jogou muito bem contra o Fortaleza no seu retorno, tem entrado em alguns jogos, tem entrado muito bem, tem se sentido bem fisicamente, tem conseguido agregar, mesmo com uma falta de ritmo de jogo, tem conseguido ajudar, e contra o Vasco foi autor do gol da vitória do 2-0. Há uma impressão das pessoas próximas ao Luiz Gustavo de que o atleta quer jogar mais um ano. A expectativa inicial do Luiz Gustavo era: vou jogar em 2025, termino minha temporada em alta, termino a temporada em alta, jogando, e encerro minha carreira, linda carreira, maravilhosa. Só que ele ficou 6, 7 meses fora de combate. Então praticamente ele perdeu a temporada. Então, se sentindo bem depois de tudo isso, ele quer voltar a jogar, ele quer continuar tendo essa experiência. Então, neste momento, ele não cogita a aposentadoria, mas
Ele, obviamente, ao término da temporada, ele tem família, então era o projeto da família ele terminar este ano, então ele vai se reunir com os familiares, quero ficar mais um ano, o que vocês acham? Vai definir primeiro essa situação. Mas a expectativa é dele querer jogar mais um ano. O lado do clube, internamente, é preciso deixar isso muito claro, né? Porque às vezes a gente é preto no branco, sabe? É tudo muito certinho, assim, muito fácil, mas tem lado humano, tem lado de grupo, tem várias dessas questões. O Luiz Gustavo, ele é a principal liderança e exemplo hoje de dentro do clube. Imagina um cara de 38 anos que venceu um tromboembolismo pulmonar, que tá correndo mais do que garoto de 16, 17 anos, tá correndo mais do que os caras da base que vão lá fazer um ou outro treino durante a semana, tá brigando, tá lutando e, além de tudo, tem experiência. Além de tudo, ele é um ótimo conselheiro, um ótimo líder de grupo. Então a diretoria quer deixar esse cara o mais tempo possível dentro do grupo para manter esse ambiente de uma maneira bem satisfatória. Então, o Luiz Gustavo, na avaliação da diretoria, ele fica, ele renova esse contrato. É óbvio que vai ter que acontecer uma negociação, né? Valores, projeto, vai ter que encontrar um denominador comum ali. Mas, internamente, também a diretoria não descarta a possibilidade de ver com bons olhos a permanência do Luiz por mais um tempo e a comissão técnica também. Então, disso tudo, eu, Alexander, acredito que no fim das contas o Luiz Gustavo renova esse contrato, talvez ali com um ajuste, né, salarial para menos, né, ele entrando na realidade financeira do clube, né, diminuindo um pouquinho os seus vencimentos, algo de produtividade, acho que pode rolar. No fim das contas, eu acho que o Luiz Gustavo renova, mas eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, os comentários estão abertos. Deixe seu like, hype, inscreva-se no canal e se torne membro. Estou esperando você lá no nosso grupo, rapaz. Chama lá no WhatsApp, fala lá, peguei aqui, entrei no grupo, tamo bem-vindo. Aí todo mundo vai mandar lá, bem-vindo, bem-vindo. O Eduardo, o Gui Robert, o Felipe, a Érica, todo mundo, a Lígia, o Maurício, o Matheus, o Paulo Barreto, tchau!